Bom dia, pessoal. Uma satisfação enorme ter todo mundo aqui com a gente hoje, ver clientes, amigos, colegas. Esperamos que estejam todos bem. São tempos difíceis, né? Mas a gente segue em frente e estamos bastante animados de estar aqui com vocês todos hoje. Junto comigo, hoje nós teremos... Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Já estava pulando esse pedaço, né? Eu sou o Frederico Boff de Terich, sócio da área de infraestrutura do escritório. E junto conosco teremos mais outros 2 sócios da nossa área de infraestrutura, a Bruna Boissu e o Leonardo Moreira. E também teremos aí 2 sócios da Torius, nossa grande parceira, né? Companheiros, amigos, o Rodrigo de Barros e o Messias Pedreiro. Hoje a gente vai ter um evento bem bacana, bem focado, né? Vamos falar aí dos principais setores que a gente acredita para a infraestrutura, falar um pouquinho de financiamento e falar um pouquinho de reequilíbrio econômico financeiro. Então, assim, dou bom dia a todos vocês, mas antes de passar a palavra para o Rodrigo da Torius também poder saudá-los, eu quero fazer um jabá aqui e dizer que a gente gosta muito de infraestrutura. Aliás, a gente gosta tanto que o escritório é um dos membros aí de primeira hora e se associou ao Instituto Brasileiro de Autorregulamentação do Setor de Infraestrutura, o IBRIC. Então, a gente tem a satisfação de estar participando hoje desse instituto, e mais do que participando, a Bruna, que vai falar com vocês aqui, é uma das membros do Conselho Diretivo. A gente acredita que essa é uma iniciativa boa para o país, uma iniciativa que pode trazer mais autorregulamentação, mais qualidade nos projetos e nas ações de infraestrutura. Então, é um pontapé inicial bem legal. E com isso eu passo a palavra para o Rodrigo, poder dar bom dia a vocês todos, e em seguida a gente efetivamente começar os debates já de cara. Obrigado. Rodrigo, vai lá. Bom dia, Fred. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer aí a oportunidade da gente fazer esse bate-papo sobre o nosso ponto de vista aí de infra, né? É um setor que a gente sempre foi muito atuante, e a gente não consegue ver retomada econômica sem passar por infraestrutura, né? Então, a gente vai abordar vários temas aqui, igual o Fred já adiantou. A gente vai falar principalmente sobre os setores de infra que a gente vê mais potencial, principalmente para o curto e médio prazo. Vamos falar também um pouco de financiamento. Vamos até pincelar um pouco também sobre reequilíbrio econômico financeiro, que é um assunto que está bastante em voga agora. E aqui pela parte da Torius estaremos eu, que sou um dos sócios fundadores da Torius, e o Messias, que é o principal responsável aqui pela Torius, pela parte de captação de dívida. Então, acho que podemos começar aí, Fred. Obrigado. Então, vamos direto ao assunto, pessoal. A gente escolheu 3 setores para falar, né? Logística, saneamento e energia, e vamos cair para dentro. E vocês, por favor, que estão participando, nos ouvindo, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas observações, compartilhar conosco. É muito mais legal quando a gente tem essa interação e temos toda a boa vontade e disponibilidade para responder as perguntas de vocês. Mas eu já queria, então, entrar, né, no assunto, falar desses 3 setores. Por que nós escolhemos esses 3 setores, pessoal? Eu vou pedir ao Léo, à Bruna e ao Rodrigo, cada um aí que comente, faça suas observações, por que esses setores são relevantes para a gente, e a gente acredita que eles sejam relevantes para a economia e para a retomada e para suprir uma carência de infraestrutura grande que a gente tem. Vamos lá. Léo, se você puder começar, por favor. Obrigado aí pela presença e participação. Indo direto ao ponto, por que saneamento, né, que coube a mim falar um pouquinho aqui nessa manhã? Eu diria que talvez seja o setor com o maior número de oportunidades aí no curto prazo. Nós estamos na iminência da aprovação do novo marco regulatório, que eu qualifico como uma terceira onda do saneamento. A gente teve no início do século, aí, vamos dizer, o final da década de 90, as primeiras privatizações do setor, depois tivemos em 2007 a lei de saneamento, todo mundo sempre animado, agora vai, e de fato o setor não andava. E acredito que com esse novo marco que está sendo aprovado, a gente efetivamente conseguiu, ou conseguirá trazer para a prática uma série de demandas que os players sentiam falta, né? E, resumidamente, já que a gente não tem muito tempo, qual é essa grande diferença que acontecerá e por que gerará tanta oportunidade no curto prazo? Primeiro,
estão se atacando os problemas como a prestação regionalizada, que eu acho que é um problema de escala dos projetos de saneamento, e aqui isso se aplica tanto à água, esgoto, também como à parte de resíduos, né? Você não ter a prestação regionalizada era realmente algo que se buscava nas modelagens que a gente buscava fazer consórcio, etc., mas não era tão estruturado como, de fato, agora virá no novo marco regulatório, sendo, inclusive, uma opção dos municípios de aderirem a essas regiões qualificadas pelos estados, né? Então, isso vai ser um ponto bastante importante e um diferencial que acontecerá. O outro ponto bastante polêmico e que finalmente foi atacado é a finalização, o fim dos contratos de programa, né? Isso realmente é um divisor de águas para o setor, porque coloca tanto as companhias estaduais quanto os privados numa mesma situação de ser obrigatória a realização de licitações para a concessão desses serviços, né? Que antes era mais automático, desde a época com a criação das estaduais lá no Planasa e tal, isso sempre foi uma questão meio natural dos municípios de aderirem às companhias estaduais como prestadores do serviço de saneamento. A partir do momento que você tem o fim dos contratos de programa, você cria por si só um mercado muito mais abrangente para o setor privado, né? E aqui, obviamente, que a gente não ataca as companhias estaduais. Eu acho que isso aqui, na verdade, é um ambiente de convivência um pouco mais harmônica, eu diria, porque a hora que você começa a ter concorrências efetivas, a companhia estadual vai também buscar maior eficiência na sua prestação de serviço, na sua forma de contratação, e o município, muitas vezes, que era não viável economicamente falando em relação àquele serviço de saneamento, e por isso ele aderia ao contrato de programa rapidamente com a companhia estadual, ele pode aderir a uma prestação regionalizada e ter uma licitação de maior envergadura e contar com a eficiência, eu diria, natural do setor privado, né? Eu acredito que isso vai ser um ganha-ganha, na minha opinião. Até porque, nas modelagens que nós temos feitos, para companhias estaduais, inclusive, a gente vê como soluções, ou como solução mais bem recebida, na prática, a realização de PPPs, entre os privados e as companhias estaduais, tanto de água, esgoto, ou só de esgoto, etc. O outro ponto muito importante é a questão da regulação, porque, embora isso não resolva o problema original do saneamento, que foi a não federalização desse serviço, isso ficou no âmbito municipal e nas regiões conurbadas aí no estado, mas a hora que você tem uma agência nacional dando as diretrizes de regulação para o setor, isso também ajuda a resolver a questão de pulverizar essa regulação. Isso trará certamente maior segurança jurídica para o setor como um todo, né? Então, obviamente que a quantidade de projetos, se fala muito de água e esgoto, mas eu também não queria deixar de abordar rapidamente a questão do resíduo. Resíduo, eu vejo um espaço enorme também de crescimento. Você tem a questão da destinação final, principalmente, aí, que precisa ser resolvida no curto prazo, e é um modelo muito clássico já de PPP administrativo. Isso também mostrou uma evolução legislativa muito grande, e é o que está acontecendo no setor como um todo, com esse novo marco regulatório, porque o setor de resíduo, quem está nisso há muito tempo conhece, as primeiras concessões desse setor nasceram das concessões com usuário único, anteriores às PPPs, e aí teve uma evolução para os projetos de PPP, concessão administrativa de resíduo. Tem problemas ainda para serem resolvidos, mas, principalmente em questão de garantias, etc., porém, nós temos aí uma infinidade de oportunidades para serem desenvolvidas. Então, de forma muito breve, eu não tenho muito tempo, eu só dando essa pincelada, realmente eu estou otimista, são mais de 20 anos atuando no setor, e realmente talvez seja o momento onde a gente vê toda a demanda do setor privado, principalmente, colocado num projeto de lei extenso, complexo, a hora que for aprovado, que isso ficar claro nas leis esparsas, essas mudanças, ficará mais fácil de entender, mas eu vejo muita evolução do ponto de vista de segurança jurídica e que vai dar certamente um ambiente para um melhor investimento para o privado investir com tranquilidade. Então, por enquanto é isso, a gente terá mais perguntas à frente. Bruna, com você aí. Bom dia a todos. Bom dia também aí aos nossos clientes e amigos que estão conosco aqui agora. Bem, por que nós escolhemos falar de logística nesse evento, né? A gente bem sabe
que não é possível alcançar o crescimento e o desenvolvimento econômico sem uma infraestrutura bem desenvolvida e de qualidade. É a logística, né, que possibilita um país aumentar a sua capacidade produtiva e a sua competitividade. Contudo, né, como o Fred já falou, não é novidade para ninguém que o nosso gap de infraestrutura é gigantesco e a atual crise sanitária escancarou ainda mais essa nossa fragilidade. Essa questão, aliás, ela foi muito bem pontuada pelo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, num webinar realizado essa semana pelo PPI. E nesse evento ficou muito claro que, com a crise, a melhoria da infraestrutura se tornou ainda mais prioritária e urgente para o governo federal e para os governos estaduais, cada um, claro, aí, né, no âmbito das suas competências. E também para o próprio BNDES, né, que já vem atuando aí já há algum tempo como estruturador de projetos. Nesse momento de crise, a urgência e a prioridade, elas acabam se justificando ainda mais, já que a melhoria da infraestrutura deverá ser a saída para a retomada do crescimento econômico, para a atração dos investimentos e para a geração, para a necessária geração, né, dos empregos e renda. Além do mais, né, com um sistema logístico eficiente, né, a gente tem uma contribuição para a melhoria da distribuição da renda, para a redução da desigualdade social, já que esses serviços também precisam chegar aí às populações mais carentes e aos lugares mais distantes. Portanto, nós não temos dúvida alguma de que as concessões e as privatizações nesse setor estarão aí no centro da retomada da economia pós-Covid-19. E é esse o motivo, né, pelo qual a gente acredita muito nesses setores de rodovias, portos, aeroportos, além do setor de saneamento, né, já comentado pelo Léo, e também do setor de energia, que o Rodrigo vai falar daqui a pouco. No setor de rodovias, né, já há diversos projetos em estágio avançado de maturação, e por isso, né, até a ideia desse webinar, né, esse chamado, para que os interessados já comecem a se preparar, né? No âmbito federal, nesse ano, a gente já teve a licitação da BR-101, vencida pela CCR, nós, inclusive, assessoramos a CCR nesse processo, e ainda temos várias outras licitações a serem lançadas aí no curto, médio prazo. Né? Dentre os projetos federais com os estudos já concluídos, né, eu cito aí a BR-116, a Nova Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, cujo prazo da concessão atual está no fim, e a nova concessão deverá ser licitada em breve. Tem também a BR-153, né, no trecho Goiás-Tocantins, a BR-163, né, no trecho Mato Grosso-Pará, e a 381-262, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Pelo que a gente tem visto, né, a pandemia não impactou o interesse nesses projetos, né, que devem sair em breve, já que as consultas públicas já foram realizadas. Inclusive, né, no caso da BR-153, os estudos já foram para o TCU, e logo após o início da pandemia, né, o TCU determinou a reavaliação dos estudos de demanda, né, para eventuais ajustes aí ao cenário atual, demonstrando que essas alterações serão, né, consideradas aí nos projetos a serem licitados. Um outro número, né, outros inúmeros projetos, né, também inseridos no PPI, estão em fases de estudos. E o que a gente tem percebido é que o BNDES, o Ministério da Infraestrutura e a Secretaria do PPI estão, assim, com o pé fundo no acelerador para concluir essas tarefas rapidamente. Como o site do PPI é bom, eu não vou listar os projetos aqui, né, basta uma visita ao site para que você tenha aí uma visão clara dos projetos já em estudo. Já no âmbito dos estados, há também vários projetos de rodovias no pipeline. Em Minas Gerais, o governo lançou recentemente o seu programa de concessões rodoviárias, né, para concessão à iniciativa privada de aproximadamente 3 mil quilômetros, divididos em 7 lotes, com previsão de investimentos de mais de 7 bi. Esses estudos estão sendo realizados em grande parte pelo BNDES, mas há um trecho também em estudo pelo BDMG, e a previsão é que esses editais comecem a ser lançados
ainda no primeiro semestre de 2021. São Paulo também, né, tem projetos prontos aí para concessão. A subsecretária de Parcerias do Governo, Tarsila Reis, disse recentemente que o projeto de concessão do trecho rodoviário do litoral paulista está bem maduro, né, indicando assim que essa licitação também deverá ocorrer em breve. Eu até queria falar mais um pouco de oportunidades no setor, mas o tempo aqui é curto. E para que eu não seja injusta com os outros estados, eu acho que também cabe eu dizer que estados como Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Piauí, Tocantins, também tem vários projetos de rodovia aí no pipeline. No setor de aeroportos, né, a gente vai ter em breve a 6ª rodada do programa de concessões, os estudos já estão em andamento e devem ser enviados ao TCU ainda esse ano, né? Serão leiloados 22 ativos, divididos em 3 blocos, Sul, Norte e Central, né, o bloco central, e os investimentos previstos também estão aí na faixa de 7 bi. Também estão na fila, né, as relicitações, né, dos aeroportos, o Internacional de São Gonçalo do Amarante, né, e o aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Bem, eu já falei demais, né, e eu tenho um pouco tempo, então, para não tomar um puxão de orelha aqui dos meus colegas, eu vou deixar o Rodrigo falar um pouco sobre o setor de energia. Rodrigo, vai lá, está contigo. Sim. Falando aqui um pouco do lado do setor elétrico, né, a gente não consegue pensar retomada sem... Assim, não existe retomada econômica sem energia, né? Só como referência, no último PDE que a EPE divulgou, ela estimava um volume da ordem de 450 bilhões de reais entre geração e transmissão para os próximos 10 anos, sendo desses 450, 300 bi aproximadamente de geração centralizada, 50 bilhões em GD e os outros 100 bilhões em transmissão. Ou seja, algo em torno aí de 45 bilhões de reais por ano de investimento no setor, né? Naturalmente que essa expectativa terá que ser revista, né, em virtude do Covid, mas ainda assim é possível termos uma ideia do volume de investimentos necessários no setor para retomar, para sustentar, né, a retomada da economia. Então, vale ressaltar também que uma parcela importante desses investimentos previstos independe da realização de leilões, né? Só relembrando aqui os leilões que eram programados para esse ano, nós tínhamos 4 leilões programados para esse ano entre geração nova, energia nova e transmissão, e todos os 4, por enquanto, foram suspensos. Mas ainda assim, boa parte desse investimento previsto depende de leilões. Independe, inclusive, alguns deles, independem, inclusive, do aumento de demanda, porque o principal driver de vários desses investimentos é a migração dos consumidores do mercado regulado e cativo para o mercado livre, seja via geração distribuída, autoprodução ou geração centralizada. Então, inclusive, com relação a essa migração, é fato que o mercado livre possui muito mais variáveis em aberto se comparado ao mercado regulado, inclusive com modelos de negócios variados, né? Então, os players que realmente decidirem investir nessa migração, eles terão que avaliar com bastante critério todas as variáveis que são críticas para a atratividade dos projetos, né? Alguns exemplos típicos desse segmento são risco de crédito do off-taker, prazos variados de contrato de PPA. Então, por exemplo, a gente tem desde contratos mensais, no caso de GD, até contratos de 20 anos em GD, inclusive, e em geração centralizada, por exemplo. Eventuais mudanças regulatórias, eles estão mais expostos a alterações regulatórias do que o mercado regulado. Questões de bancabilidade são muito mais críticas também, etc. E falando um pouco também agora sobre o porte dos projetos, outro atrativo
interessante do setor é que ele possui projetos de portes realmente muito distintos. A gente consegue encontrar projetos com investimento aí da ordem de R$5 milhões, 100% do investimento R$5 milhões, por exemplo, em GD, né, até projetos de diversos bilhões de reais, como, por exemplo, aí, o HE e Linhão de Belo Monte, por exemplo. Então, em outras palavras, aí, a gente pode dizer que o setor elétrico é um setor bastante democrático, né? Além disso, assim, dado que não existe investimento privado sem retorno, né, acho importante falar um pouco também sobre a nossa visão acerca dessa variável que é tão crítica para a tomada de decisão. Então, eu diria o seguinte, são em momentos de incerteza como o atual que a gente costuma observar oportunidades únicas de retorno, seja por conta do aumento do prêmio de risco, seja pela redução da quantidade de players em condições de investir, ou seja, de tomar esse risco, ou até mesmo a combinação de ambos, que é o mais comum. Então, só lembrando aqui que quando eu digo oportunidade única de retorno, eu estou sempre me referindo, naturalmente, à relação risco e retorno, né? Um bom exemplo disso foi o que aconteceu em 2016 nos leilões de transmissão, em que os investidores que efetivamente venceram os lotes obtiveram retornos poucas vezes vistos para essa modalidade do setor. Para fechar, o setor elétrico sempre foi um setor bastante ativo em operações de M&A. Então, assim que superarmos esse período de maior incerteza, a gente acredita que as operações de M&A serão retomadas, inclusive como solução para players que estiverem com maiores dificuldades de liquidez. Então, acho que é isso. A mensagem final é: prepare-se agora, né, porque só vai conseguir aproveitar as oportunidades que surgirão quem estiver devidamente preparado, seja do ponto de vista financeiro, regulatório, operacional. A gente viu muito isso na sequência do leilão de 2016. Então, pouquíssimos players participaram do leilão de 2016. Quem participou, igual eu mencionei, né, foi muito bem sucedido. E a notícia se espalhou nos leilões seguintes. A gente chegou ali, final do segundo semestre de 17, início de 18. A demanda era tão grande, a atenção era tão grande para o segmento que nem os assessores conseguiam entrar na Bovespa para participar do leilão junto aos clientes, de tão cheia que a B3 ficava. Então, é isso, Fred. Eu tentei ser o mais breve possível aí, mas acho que respondi o ponto relacionado ao setor elétrico. Antes da gente avançar, eu queria fazer uma pergunta para o Léo com relação ao BNDES, aos projetos do BNDES. Léo, a gente tem sido muito ativo nesse setor, né? O escritório tem participado de praticamente todas as iniciativas de modelagem do BNDES, a gente tem ganho alguns contratos, a gente está executando alguns contratos. O que você pode comentar um pouco dessa visão de pipeline do que o BNDES está fazendo, meu amigo? Oportunidades, né, do mercado, e pegando carona aí no que o Rodrigo colocou, realmente a hora é de se preparar, né? Nós temos muitas empresas, inclusive, buscando se capitalizar para essa rodada de investimentos. Olha, a gente, primeiro, dizer que é uma satisfação trabalhar com o BNDES, tá? Eu queria fazer publicamente um elogio à equipe do BNDES, que realmente é extremamente competente na condução dessas modelagens com os prestadores de serviço. O pipeline é grande, a gente sabe que está começando agora a sair para o mercado, né? Já tem alguma coisa já sendo publicada, tudo no curto prazo, mas a fila é bastante grande, tá? A gente tem avançado, como você bem colocou, a gente tem participado praticamente todos os pregões e as concorrências para modelar esses projetos, e eles estão maturando, e eu diria que no espaço aí de 6 meses a 12 meses, a gente vai ter uma avenida de projetos aí vindo a público, na minha opinião. Também tem iniciativas com a Caixa, né, acontecendo, mas eu acho que o BNDES tem trabalhado bastante na parte das companhias estaduais, né, que é onde a gente tem atuado, inclusive.
Então, assim, tem sido muito interessante, a criatividade é grande dos modelos, vai ter muita novidade, e eu acho que o marco regulatório, agora, como eu comentei, vai consolidar esses modelos e vai contribuir muito. Então, assim, a gente tem, inclusive, um site lá do BNDES, específico para saneamento, com as oportunidades lá, no caso aqui a gente ficar repetindo, mas o número é grande, será grande, e a gente sabe que os players que já estão aí atuando estão preparados e estão de olho nessas oportunidades, né? Vou devolver a bola para você para comentar de algumas questões específicas aí. De fato, o Filéo estava comentando, né, pessoal, é o que a gente chama de sell side, né? É a preparação pelo lado do ente público com relação aos projetos que vão sair. A gente também tem atuado bastante no buy side, a Torius também tem feito isso, que é do outro lado da iniciativa privada, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tem clientes estrangeiros, clientes nacionais já nos procurando, a gente já está engajado em alguns projetos e tem muita coisa legal acontecendo. Por exemplo, no saneamento, de uma fornada saíram vários projetos grandes e interessantes, né? Tem o projeto da Casal, no Alagoas, da Sanesul, no Mato Grosso do Sul, da SEDAI, no Rio de Janeiro, a PPP de Cariacica, no Espírito Santo, vai ser publicada hoje. Então, assim, no intervalo aí, vamos botar de 20 dias, saíram várias iniciativas muito interessantes. Em rodovia, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Do ponto de vista de licitação agora, de leilão, está quase lá, mas daqui a pouco, quando vir, né, da forma que a Bruna explicou, vai vir com muita coisa. Energia tem várias oportunidades, como o Rodrigo falou, né, país nenhum cresce sem energia, e a gente tem um mercado tanto público, do ponto de vista dos leilões que a ANEEL promove, quanto efetivamente privado, e a gente tem visto esse mercado privado crescer bastante, então tem oportunidade. Mas para ter oportunidade, você precisa de ter dinheiro para investir, você precisa de funding, às vezes para pagar uma outorga, você precisa de funding para colocar o seu capex, você precisa de funding para refinanciar uma dívida, enfim, a parte da grana, da preparação, ela é importante. Então, eu queria passar a palavra agora para o Messias um pouco, comentar essa parte do funding. E lembrando a vocês todos aí que estão nos assistindo, né, façam suas perguntas, mandem seus comentários, não fiquem tímidos, amigos, né, interajam aí conosco. Messias, por favor, vai lá. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Esse é o ponto principal, né? Ou seja, a partir do momento que as oportunidades estão aí no mercado, precisamos de recursos para fazer face aos investimentos. Normalmente, os investimentos de infraestrutura demandam um perfil de risco um pouco diferenciado e um perfil de investidor e investimento um pouco diferenciado, e a gente tem que aproveitar de momentos de liquidez, tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista local, para otimizar as estruturas de capital e retorno para os acionistas, né? Ou seja, hoje é um momento bastante delicado, mas se a gente começar a se preparar agora, e quando esse momento de liquidez voltar, e a gente está falando literalmente de uma liquidez global voltando, se tudo der certo ainda este ano, e contar também com o mercado local, que tem sido ativo, mesmo nesse momento que o mercado fechou ali em março, abril, maio, a gente já verifica o retorno desse mercado, inclusive com algumas emissões. A gente acabou de fazer uma emissão corporativa no setor elétrico de geração, numa holding, e foi bastante vantajoso para o cliente, mesmo no momento restritivo. Então, em linha com o que o Rodrigo falou, com o que todos falaram, esses investimentos no setor de infraestrutura, notadamente no setor elétrico, podem variar de milhões a bilhões de reais, e realmente quem se antecipar nessa estruturação vai ter uma grande vantagem, até mesmo como o Rodrigo comentou. O empreendedor, então, deve definir, primeiramente, qual a sua estratégia de investimento, ou seja, qual o subsetor que ele vai investir, qual o retorno que ele espera, qual vai ser a alocação de capital que ele vai fazer. Então, vamos pegar um exemplo aqui, energia. A gente está falando de geração, qual o subsetor de geração? A gente está falando de transmissão, está falando de distribuição. Cada subsetor desses tem um perfil de risco diferenciado e um retorno diferenciado. Dessa forma, se esse investidor também precisa atrair para o seu projeto
um parceiro, um sócio, ele também precisa escolher com muito cuidado esse sócio, e isso requer também antecipação e preparação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Projetos, agora vamos falar um pouquinho de tamanho, né? Projetos médios e pequenos não necessariamente são mais simples de se estruturar. Por que não necessariamente? Porque apesar de eles serem aí de dezenas ou centenas de milhares de reais, os números são esses mesmos, ou seja, para nós projetos pequenos e médios são projetos de 30 a 300 milhões de reais, e o Rodrigo falou, tem até projetos menores de 5 milhões de reais, esses projetos vão, dependendo do perfil do sócio empreendedor, vão requerer bastante investimento de tecnologia, de estruturação, porque se é um novo player do setor, esse player precisa avançar no seu conhecimento do setor e se armar para estar no setor e se vender muito bem no setor. Isso vai requerer um investimento de tempo e de recursos bastante grande, com relação a projetos maiores, aqui pode ser um pouco mais fácil do ponto de vista de conhecimento do setor e de capacidade de investimento. No entanto, a estruturação de um multi-source financing pode ser bastante mais complexo. E, por último, a gente vai na questão de kit societário, ou seja, definimos o sócio, definimos o setor, definimos tudo, como vamos fazer para que esses sócios e o mercado enxerguem esse projeto e essas transações de equity e dívida de forma muito transparente e aberta, né? Ou seja, simples. É o kit societário, onde a gente fala do acordo de acionistas ou cotistas e do estatuto ou contrato social. E tudo isso requer tempo e planejamento com envolvimento de assessores legais, puxar a sardinha aqui para os nossos parceiros aqui no webinar, e também do ponto de vista de estruturação financeira. E aqui a gente está realmente falando de fluxo de caixa e estrutura de garantias. Resumidamente é isso, ou seja, existe uma complexidade. Quem se antecipar e buscar uma assessoria especializada pode sair, sim, com uma vantagem competitiva em relação aos pontos que eu acabei de discriminar. Fred, então eu te devolvo a palavra, era o que eu tinha a comentar de maneira simplificada. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer o Guilherme Barbosa pela pergunta que ele enviou. Eu vou ler a pergunta aqui e a gente decide quem responde ela, né? Diz ele: os investidores ainda questionam muito os aspectos relativos à segurança jurídica dos contratos. Como vocês avaliam as mudanças e alternativas neste quesito para que o Brasil seja, de fato, um mercado bem atrativo? Bom, eu vou fazer uma primeira abordagem aqui, depois eu comento aí, peço o Léo comentar esse ponto. Eu acho que a gente tem uma questão até de boa segurança jurídica, né? O Brasil tem bons contratos, tem boas decisões judiciais. É lógico que muitas vezes dá problema, né? Mas é muito mais um problema sistêmico do país do que do contrato especificamente. E hoje a gente tem visto nessa fábrica de projetos, né, que o governo federal tem feito via PPI, modulações, modelagens com a Caixa, apoio do IFC, o BNDES, cada vez mais os projetos têm saído com qualidade. E mais qualidade implica menos judicialização. Mas, no geral, acho que o grande ponto, né, para afastar ou atrair investidor é um mix de uma boa qualidade de um projeto com uma boa qualidade do país. Nesse segundo quesito, ainda a gente está tendo dificuldades em fazer o produto, o pacote mais atrativo. Mas, Léo, me conta um pouquinho a tua visão dessa pergunta do Guilherme. E, Rodrigo, depois você, em breves palavras, por favor, pessoal. Vamos lá. Fred, é o que você colocou. Eu acho que o ambiente macroeconômico é fundamental. E eu vou puxar um pouquinho para o lado que eu estou defendendo aqui mais, o saneamento, porque isso justamente acho que é o que acontecerá. Porque a hora que a gente tiver nesse segmento, esse marco regulatório aprovado, você vai ter essa segurança jurídica tão necessária de uma forma mais efetiva, né? Você não vai ter uma renovação automática desses contratos de programa que já existem, então você vai ter, obviamente, agora a necessidade daqueles municípios interessados em renovar esses contratos, procurarem ter a negociação com a companhia estadual para renovar esses contratos,
se assim quiserem. Aqueles que não forem renovados, você vai ter, então, a oportunidade de ter as licitações para que o privado entre nisso. Você vai ter uma enormidade de oportunidades na área de aterros, né, de disposição final de resíduos, tudo dentro do ambiente regulatório muito mais detalhado e com muito maior segurança. Então, se a economia brasileira, né, realmente mostrar sinais de recuperação, e a infraestrutura é o canal para isso, e você tendo esse marco regulatório de saneamento e outras áreas já bem estabelecidas, eu acho natural que os investidores olhem para um Brasil, um país com dimensões continentais, e se interessem em investir nisso. Então, você resumiu muito bem essa questão. Eu acho que é isso que vai acontecer na prática. Realmente tenho essa visão otimista agora, pensando e voltando a falar do saneamento especificamente. Então, acho que a gente pode ter confiança, sim. Vai ter agora. Também é importante, só um parênteses, em relação aos órgãos de controle nessa situação, porque eles têm um papel fundamental nessa questão também, né? A partir do momento que você tem uma atuação de órgãos de controle também voltadas para a preservação dessa segurança jurídica e não para o que muita gente às vezes defende, estão atrapalhando os negócios. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o papel deles é de controle, sim. Se você tirar muito viés político que às vezes acontece e você procurar entender que muitas vezes os órgãos de controle tendem e desejam realmente que você tenha uma relação correta dentro daquele contrato e você interagir com eles e procurar, nas modelagens, entender o porquê que está acontecendo essa trava, por que acontecem muitas vezes os problemas logo à frente naquela concessão, e antecipar isso para a modelagem, discutir, tentar esgotar o tema, você vai ter contratos melhores também, que vão estar menos suscetíveis a esses questionamentos dos órgãos de controle, e aí você vai promover essa segurança jurídica que você falou muito bem. Então, eu acho que é realmente uma visão bastante holística, né? Entender que temos um celeiro de oportunidades pela frente, que a gente vê o país, na parte de infraestrutura, o ministro Tarcísio tem falado muito isso, sempre com uma visão bastante otimista. O país vem buscando realmente uma estruturação ampla para promover o crescimento econômico, e estamos todos aqui, inclusive nesse evento, que debatendo esse requisito, quer dizer, segurança jurídica, né? Ambiente favorável para investimento. Então, acho que a gente pode ter, sim, essa visão otimista e entender que existe essa vontade, e essa vontade está se refletindo na prática aí, dentro, principalmente aqui no saneamento, no Senado Federal, em vias de aprovar esse novo marco regulatório. Isso está acontecendo também em outras áreas. Eu acho que o segmento de infraestrutura do Brasil é um dos mais promissores aí no curto prazo, por todas essas questões e até por necessidade do país. Rodrigo, você quer fazer um breve comentário sobre essa situação, por favor? Sim, já falaram bastante, mas acho que vale só comentar que assim, eu faria só uma distinção entre os diversos setores de infra, né? Por exemplo, rodovia, nós já temos aí marcos regulatórios já bem solidificados, com diversos já casos de sucesso e de insucesso, já aprendemos bastante ao longo do tempo. O setor elétrico também é um setor bastante peculiar nesse quesito, porque eu não coloco ele no mesmo patamar de risco, por exemplo, de insegurança regulatória, naturalmente, que saneamento, por exemplo. Então, saneamento a gente tem um problema muito, ou pelo menos tínhamos até a aprovação assim que o novo marco for aprovado, a gente tende a sanar e destravar esses investimentos. Então, eu só separaria aí o joio do trigo, né? E dentro do setor elétrico também, a gente tem diferenciações de riscos regulatórios, né? Igual eu mencionei, o mercado regulado está muito mais exposto a essa questão do que, o mercado livre está muito mais exposto a alterações do que os contratos existentes de mercado regulado, e assim por diante. Então, só essa separação e essa ressalva que eu faria aí. A Bruna me lembrou aqui de uma passagem, né? Eu até estava na cabeça para falar isso, mas às vezes é tanta coisa que a gente quer falar que esquece, né? A gente está vivendo no Brasil uma revolução silenciosa que eu não sei se todos se dão conta, né?
tem muito problema, muita questão política, muita purpurina voando, tem muito problema sério acontecendo, mas por baixo, né, numa subcorrente aí, as leis do Brasil estão sendo modernizadas e atualizadas a uma velocidade impressionante. Então, a gente tem um novo marco do saneamento que está para sair, já chegou uma pergunta do Ricardo Aquino e nós vamos endereçá-la brevemente, mas tem nova lei de licitações, nova lei de concessões, foi aprovada a lei de regime transitório de direito privado por conta da pandemia, né, lei de liberdade econômica, enfim, se a gente voltar aí nesses 15, 17, 18 meses de governo, tem sido feito muita coisa. Não estou aqui para elogiar nem para criticar o governo, né, mas constatando um fato que a gente está passando por uma modernização legislativa sem precedentes, e o ponto disso é qual? Dar maior segurança jurídica, né, em todos os sentidos. Novas leis, que eu vou falar daqui a pouco também, de financiamento para debêntures de infraestrutura, foi aprovado o decreto outro dia sobre os green bonds, né, dando mais facilidade para empreendimentos de características ambientais e sociais positivas. Tem muita coisa boa acontecendo, tá, do ponto de vista de modernização do marco e concessão de maior segurança jurídica aos investidores. Agora, o Ricardo Aquino, então vamos na pergunta dele, bem bacana. Ele fala o seguinte: o novo marco regulatório de saneamento ainda apresenta algumas arestas que não dão conforto ao investidor. De fato, ele não é perfeito, mas é bom, né? Se você participar da mesma opinião, qual o principal ponto de melhoria? Como eu estou falando muito, eu vou pedir a ajuda da Bruna. A Bruna tem estudado profundamente a questão do saneamento, assim como eu e o Léo também, mas ela tem uma visão, até deu entrevista outro dia, né, para os veículos de mídia. Bruninha, como é que a gente responde aí a pergunta do Ricardo, né, simplificando, se a gente partilha da opinião de que não dá o conforto total que o investidor desejaria, e quais são os principais predicados positivos do novo marco? O que você pode nos ajudar, por favor, Bruno? Bem, Fred, eu acho... Obrigada, Ricardo, pela pergunta aí. Eu acho que a questão aqui, né, do conforto ou não, o novo marco, ele, embora, né, ele ainda pudesse ter alguns ajustes em termos aí, né, de como vai ser feita essa transição do modelo, eu acho que esse é o ponto que ainda fica meio nebuloso, né, no marco regulatório, de como é feita a transição de um modelo, né, em que as concessões são operadas pelas companhias estatais para um modelo com mais participação da iniciativa privada, mas, no geral, eu acho que esse marco, ele é bem melhor do que o marco que a gente tinha antes, né? Ele regula com muito mais clareza as formas de associação entre os municípios, a prestação, os contratos também, né? Eles passam a ter aí requisitos claros, a lei trata disso com muita clareza. E outra coisa é que a ANA vai passar a emitir aí normativos, né? Ela vai emitir normas de referência para regulação do setor, de forma que a gente vai conseguir ter uma unificação disso tudo. Então, eu acho que, de uma certa forma, a mudança não vai acontecer no curto prazo, ela não vai ser imediata, mas a gente está caminhando a passos largos para a melhoria do setor muito rapidamente. Eu acho que com a ANA coordenando aí a regulação do setor, né, instituindo aí diretrizes básicas para regulação por outros órgãos, a gente vai ter aí um cenário bem melhor. Eu compartilho também dessa visão, a gente vai ter muita coisa pela frente no saneamento. O tempo tá correndo, né, gente? O tempo não para, não espera por ninguém, mas antes de passar para o próximo assunto, podem fazer mais perguntas, né? Vocês veem que é bem mais animado quando vocês participam, então a gente está aqui super à disposição para responder mais perguntas. Na parte do financiamento, como eu toquei brevemente, eu só queria lembrar, então, pontuar esses dois assuntos, né? Debêntures de infraestrutura e títulos incentivados aí, que é um marco que está avançando e vai cada vez mais ocorrer financiamento via mercado de capitais. Queria passar já para o próximo item, que é o reequilíbrio econômico-financeiro. A gente não está aqui para debater se cabe, não cabe, acho que isso já ficou pacificado, né? A pandemia foi um evento ensejador de reequilíbrio e o nosso tempo está acabando, então eu quero ir direto ao ponto. Eu queria convidar o Léo, a Bruna e o Rodrigo a brevemente comentar o seguinte: o que a gente aprendeu com relação ao equilíbrio econômico-financeiro? Que lição que a gente pode tirar e, olhando para frente, né, como que a gente trata desses processos de reequilíbrio? Pessoal, vamos lá. Léo, Bruna, Rodrigo, por favor. Fred,
todos, né, que estão nos assistindo. A principal lição para mim é o seguinte: precisamos de modelagens melhores nesse ponto. Eu acho que a gente tem condição de, a partir dessas experiências práticas, modelar melhor, prever melhor, né? Não adianta você ter soluções, às vezes, que tentam preservar o fluxo de caixa das concessões, essas políticas que acontecem em eventos como esse da pandemia, mas que muitas vezes não são suficientes para, de repente, salvar uma concessão que às vezes não está indo muito bem naquele momento e não tem condições de esperar um reequilíbrio mais à frente, que às vezes demora um pouquinho para acontecer. Então, para não me alongar muito, a principal lição que eu tiro, pode parecer um pouco generalista isso, mas de fato o que a gente vê nos contratos e nas arbitragens que a gente participa muitas vezes para discutir reequilíbrio é que se o modelo tivesse sido estruturadas nesse sentido de reequilíbrio, nós teríamos, de fato, situações mais automatizadas e mais tranquilas, e sem muito viés político, que acontece muitas vezes nesses processos de reequilíbrio, porque você não pode passar o aumento da tarifa, porque isso vai comprometer a votação e a próxima eleição, sabe? Eu acho que, inclusive, num evento que nós participamos recentemente com o ministro Tarcísio, isso foi muito bem pontuado por ele, né, Fred? Então, quer dizer, acho que isso vai acontecer, é uma lição natural dessa pandemia, de outras que possivelmente virão, é que nós vamos cada vez mais trabalhar melhor com essa modernização das leis que você muito bem colocou, com esse marco regulatório melhor definido em vários setores, nós certamente promoveremos cláusulas melhor, já antecipando esses problemas. Bruna. Léo, eu concordo, né? Eu acho que o problema de modelagem, ele é existente, né? E a gente aí já viu a necessidade de melhorar, né, a qualidade dos nossos projetos, mas eu acho que tem aqui um outro ponto a comentar, né, que é a necessidade de instrumentos mais ágeis para socorrer o caixa dessas concessionárias em situações como a presente, né? Nenhuma concessionária dá conta de ficar 3, 4 meses recebendo menos da metade do que o esperado por muito tempo, né? O senador Anastasia soltou um PL de lei, o 2139, né, para tratar aí do regime transitório, né, das contratações públicas, e essa questão foi muito bem endereçada ali, né, de como é preciso atuar imediatamente para salvar, né, e conferir liquidez a essas concessionárias para que, inclusive, a gente consiga assegurar a continuidade da prestação dos serviços e até o próprio atendimento público, né. Esse projeto, ele trata de várias coisas, é um projeto extenso, mas basicamente ele trata aí, né, e legaliza, né, ou confere segurança jurídica, a adoção de medidas, né, emergenciais e deixa para um momento futuro o reequilíbrio total. Eu acho que isso é bem estruturado, especialmente num caso como agora, já que a gente não tem nem previsão de quanto tempo a pandemia vai durar, nem quais serão os efeitos, né, nocivos, né, da pandemia nesses contratos. Então, eu acho que o projeto foi muito bem colocado, é um projeto que trata das medidas imediatas, né, e deixa aí o reequilíbrio, que é um processo mais demorado, para um momento futuro. Eu acho que é isso. Fred. Obrigado. Estava vendo aqui as intervenções das pessoas, né, buscando mais uma pergunta aqui. Teve uma relacionada à ferrovia. Eu acho que a gente não vai ter tempo para entrar no assunto ferrovia, mas só para não deixar o Biratã sem resposta. Sim, a gente tem acompanhado aí o PLS 261, né, sobre as autorizações e autorregulação ferroviária. A gente acha que é uma grande evolução, mas podemos discutir isso depois, Biratã. Não vai dar tempo agora. E, por fim, temos aqui uma colocação também do Ricardo Aquino, né, sobre o evento de pandemia é caracterizado como força maior, como tratar isso no reequilíbrio econômico-financeiro. Eu acho que a síntese do que o pessoal comentou, e, Rodrigo, já vou te passar a palavra rapidinho para você fazer a tua consideração, né, mas vou responder antes do Ricardo. Sim, a pandemia é caracterizada como força maior, é tipicamente um evento de força maior. Eu acho que isso, nos livros e artigos jurídicos, daqui para frente vai ser utilizado como um caso clássico, né? E tratar isso no reequilíbrio, a gente tem que, no fim do dia, esperar um pouco para ver, porque agora tenta assim, qual que é o efeito? Ele está desenrolando, a gente não sabe.
né? Tanto que várias medidas que o governo federal está tomando, por exemplo, nos projetos de aeroportos, são medidas de preservação de caixa, como o Bruno comentou, mas elas vão ser apuradas no contexto macro e maior de um equilíbrio econômico-financeiro que vai ser feito a posteriori. A gente não consegue fazer um reequilíbrio que faça sentido durante a pandemia, né, durante o evento de força maior. Tem que esperar ele acabar, se apurarem os efeitos, se apurar a parte econômica, para depois fazer essa conta. E aí, Rodrigo, falando em parte econômica, falando em conta, comenta um pouquinho, por favor, e aí em seguida eu já vou encerrar, porque o prazo se esgotou e a gente gosta de cumprir prazo. Vai lá. Combinado. Sim, igual todo mundo já disse, o próprio ministro Darcy já disse várias vezes, o foco agora foi um foco de atuação emergencial do governo, né, do ponto de vista de liquidez das concessionárias, deixando, de fato, o reequilíbrio econômico propriamente dito para um segundo momento, né? Então, eu diria o seguinte, dado que o próprio governo já reconheceu que o reequilíbrio ainda será pauta de discussão, né? Ou seja, em nenhum momento o governo disse que o que foi feito agora foi reequilíbrio econômico, muito pelo contrário. Dado também que não há uma fórmula única a ser aplicada a todas as concessões, né? E dado também que existem várias dimensões de potencial a serem negociadas, e por fim, dado que a qualidade do reequilíbrio econômico certamente será determinante na rentabilidade final das concessões, é fundamental que as concessionárias comecem a se preparar agora de forma a traçarem, né, a melhor estratégia para abordar essa questão junto ao poder concedente. Com relação às dimensões que podem ser eventualmente negociadas de um pleito de reequilíbrio econômico, assim, a gente pode citar vários, mas só para ficar em alguns, seria aumento de prazo de concessão, alteração do fluxo de investimentos obrigatórios, redução de ferimento da outorga quando aplicável, aumento de tarifa também quando aplicável, dentre vários outros pontos, né? Uma questão interessante nos processos de reequilíbrio é que várias dessas premissas, várias premissas necessárias à justificativa da magnitude do reequilíbrio em si, são informações privadas e não públicas, né? Então, portanto, quanto mais preparadas as concessionárias estiverem, melhores tendem a ser os resultados dos respectivos pleitos, né? Então, acho que além disso, né, assim, um outro ponto que é interessante é que uma forma eficaz de aumentar a robustez da sustentação, do pleito, da tese em si, é via laudos de terceiros, né? Aí fazendo até puxando a sardinha para o nosso lado aqui. Então, é isso, assim, dado que não dá para me alongar mais, eu volto a palavra aí para você, Fred. Muito obrigado. Teve mais uma pergunta aqui também do Ricardo, né, sobre mercado de capitais. Nós não vamos conseguir responder agora por conta do tempo, mas, Ricardo, eu vou passar para o Messias e aí depois ele pode te responder. Por fim, queria agradecer a meus companheiros aqui, a todos que nos assistem, pedir desculpa mais uma vez pelos probleminhas técnicos que a gente teve. That's life, né, pessoal? Acontece aí. Mas muito obrigado pela paciência, por ficarem conosco até aqui. Vamos colocar na tela os nossos contatos, né? Além de vocês já terem aí, provavelmente, por terem se inscrito no evento, mas vão ficar nossos contatos. E vamos mantendo vocês informados dos nossos próximos eventos. Muito obrigado pela parceria desta manhã. Até logo.